Começando agora mais um dia do nosso projeto, resgatando aí os principais tópicos dentro do raciocínio lógico para que a gente possa ficar afiado para o nosso concurso, tá bom? Então, deixa eu ficar pequeno aqui. Na aula passada, nós resolvemos esses exemplos aqui até a letra B, né? Então, nós fizemos a letra A, fizemos a letra B. Agora nós vamos fazer a letra C e a letra D. E depois vamos resolver exercícios. Então, na letra C, olhei a letra C. Eu tenho P, eu tenho o Q. Eu tenho a negação do Q de queijo, a negação do P de pato. Tá ok? Então, aqui eu tenho apenas duas letras, o P e o Q. Ah, mas eu tenho a negação. Mas já falamos disso. A título de fórmula, eu vou contar o número de letras. São duas letras, 2 elevado a 2, isso dá 4. Então, a minha tabela ela vai ter 4 linhas. Eu vou ter o P e eu vou ter o Q. Sequência padrão, VV, VF, FV, FF. Você pode colocar aqui na ordem que você quiser, tá bom? Você pode botar assim, negação de P e depois a negação do Q. Se você fizer isso, na hora que você for resolver esse parênteses aqui, esse segundo parênteses, ele vai da negação do Q de queijo para a negação do P de pato. Então, se você coloca nessa ordem, lembra que a negação do Q está vindo na frente. Então, você vai ter que olhar a tabela ó, nesse sentido aqui. Você vai ter que olhar a tabela daqui para cá. Daqui para cá. Tudo bem? Por quê? Porque ele está mandando uma seta do não Q para o não P de pato. Então, você vai ter que olhar nesse sentido. Se você construir a tabela com o não Q na frente, tem gente que prefere fazer assim. Como o não Q está sendo pedido antes, então bota o não Q aqui e depois o não P. Se você fizer isso, aí você vai olhar a tabela no sentido normal, da esquerda para a direita, na forma como nós escrevemos, né? Aí tanto faz, os dois jeitos vai dar certo, tá bom? Mas como a gente já meio que padronizou o não P na frente, então eu vou fazer isso. Não P e o não Q. Até para que eu possa te acostumar a algumas situações que a gente vai ter que ver a tabela da direita para a esquerda, tá bom? Então a gente tem que se habituar a isso. Nem sempre vai ser aquele modelo, sempre do mesmo jeito. Não, tem questão que, dependendo da ordem, eu vou olhar a tabela no sentido normal ou no sentido contrário. Não tem problema nenhum. É só o modo como eu vou olhar aquilo ali, tá bom? Então, o não P é o contrário do P. Então, o P, ele é VV, FF. O não P vai ser FF, VV. O não Q é o contrário do Q. Então, o Q, ele é VF, VF. Então, o não Q vai ser FV, FV. Beleza. O primeiro parênteses, ele diz pra gente o seguinte. Deixa eu pegar a borracha aqui, pra gente poder deixar limpinho aqui, para não atrapalhar a nossa visão. O primeiro parênteses, ele diz P de pato indo para o Q de queijo. P de pato indo para o Q de queijo. Então, ó, P de pato indo para o Q de queijo, ó. Então, vai ficar V com V, vai dar V. Vera Fischer, vai dar falso. F com V, vai dar V. F com F, vai dar V. Tudo bem? Beleza. Agora, eu vou pegar e vou fazer o outro parênteses. O outro parênteses, ele diz a negação do Q para a negação do P. Tá bom? A gente vai ter que... Tudo bem, eu depois faço aqui uma outra coluna mais apertadinha ali, só para a gente poder não... Negação do Q de queijo
indo para a negação do P de pato. Então, ó, negação do Q indo para a negação do P. Beleza. Aí aqui vai ficar, ó, negação do Q, tá vindo na frente, indo para a negação do P. Então vai ser assim, ó. A seta, ela tá saindo do não Q e chegando no não P de pato, tá bom? Então tem que ser nessa ordem daqui, ó. Nessa ordem. Olha a seta. Da onde ela sai? Ela sai do Q, do não Q, e ela vai para o não P de pato. Então tem que ser nessa ordem, ó. Da direita para a esquerda. Se ele fala não P de pato para não Q de queijo, aí seria ao contrário. A seta estaria saindo da terceira coluna e indo para a quarta coluna. Mas não é o que ele pediu. Então eu tenho que obedecer a ordem que ele pediu. Porque o se, então, se você mudar a ordem, muda o resultado. É um único conectivo que eu tenho que me preocupar com essa ordem. Então vamos lá. F com F vai dar V. Vera Fischer vai dar falso. F com V vai dar V. E V com V vai dar V. Agora que eu já resolvi o primeiro parênteses e eu já resolvi o segundo parênteses, agora eu vou fazer, ó, o se somente se entre eles. Então eu vou fazer, ó, o se somente se entre eles. Se somente se entre eles. E o que o se somente se diz? Que quando os valores lógicos são iguais, é verdadeiro. Quando os valores lógicos são iguais, verdadeiro. Quando os valores lógicos são iguais, verdadeiro. Quando os valores lógicos são iguais, verdadeiro. Então, o resultado, ele deu verdadeiro em todas as combinações. Tá bom? Deu verdadeiro em todas as combinações. Nós vamos ver na próxima aula que isso tem um nome. Quando uma proposição composta, eu construo a tabela dela e ela me dá 100% verdadeiro, ela tem um nome. E esse nome é tautologia. Mas não precisa se preocupar com isso, porque isso vai ser tema da próxima aula. Então, repara que a próxima aula, ela é completamente dependente dessa. Ela é basicamente tabela verdade. A gente só vai começar a dar nome. Quando ela é tudo, quando dá tudo verdade, o nome é tautologia. Quando dá tudo falso, tem um outro nome, que aí eu vou guardar para a próxima aula. E quando tem V, tem F, aí já é um outro nome. Tá bom? Beleza. Então, a letra C deu uma tautologia. Porque no se somente se, valores lógicos iguais dá sempre verdadeiro. Se algum aqui fosse V com F ou F com V, aí daria falso. Mas não teve, tá bom? Uma outra observação também que é importante, que nós vamos falar em aulas futuras. Sempre que, pegar um marca-texto aqui, você olhar uma coluna, vamos pegar essa coluna aqui do P, então Q. E a outra coluna do não Q, então não P. As duas colunas, repara que elas têm a mesma sequência. VF, VV. A outra, VF, VV. Quando duas colunas têm a mesma sequência, é porque as proposições, elas são equivalentes. Então, duas proposições compostas. Eu faço a tabela verdade de uma, faço a tabela verdade da outra e dá a mesma sequência, poderia ser VV, FF ou VF, VF, a ordem não importa, desde que seja igual, então essas duas proposições, elas são equivalentes, tá bom? Então, essa proposição P, então Q, é equivalente a não Q, então não P. Nós vamos ver em equivalência que essa aí a gente chama de inverte nega-nega. Nós vamos falar dela aí. E a tabela já mostra, ó, que elas têm a mesma sequência. Então, elas são equivalentes, que é outro tema que a gente vai estudar. Repara que tudo que a gente vai estudar daqui para frente vai depender de tabela verdade.
Tautologia depende de tabela verdade. Equivalência depende de tabela verdade. Tudo temas que a gente vai estudar mais para frente. Tá bom? Beleza. Agora deixa eu apagar tudo aqui. Deixa eu apagar. Então, já fizemos a letra A, letra B, letra C. Agora vamos para a letra D de Deus. Ó, na letra D, nós temos o P e o Q. Duas letras. Então, nós temos mais uma tabela com 4 linhas, P e Q. Então, nossa sequência padrão, VV, VF, FV, FF. Repara que ele pede o não P de pato, então não P, que é o contrário do P. Se o P é VV, FF, vai ficar FF, VV. Tá ok? Aí tem um detalhe. Ele não pede a negação do Q de queijo. Ele só fala de Q, ó. Então, eu não preciso colocar uma coluna do não Q de queijo, porque eu não vou usar. Para que eu vou colocar uma coluna se eu não vou usar? Ah, Felipe, na hora que eu fui fazer antes da aula, eu coloquei. Não tem problema. Você vai colocar ela aqui, só que você vai acabar não usando ela, tá bom? Eu não vou nem colocar. Eu costumo colocar só aquilo que eu realmente preciso. O primeiro parênteses, ele diz, ó, P indo para o Q de queijo. Então, ó, o P de pato indo para o Q de queijo. O sim, então. Então, nós já sabemos que no sim, então, só é falso quando eu tenho lá o V com F, né? A Vera Fischer. Então, beleza. O resultado é falso aqui na segunda linha. O segundo parênteses, ele fala para a gente o seguinte, o não P ou Q. Não P ou Q. O não P tá aqui, ó. O Q é a coluna que vem antes. Ele quer o conectivo ou. Então, no caso, tá vendo que o não P ele fala primeiro? Então, sendo rigoroso, você teria que olhar da direita para a esquerda, porque o não P vem na frente. Só que o conectivo é o conectivo ou. No ou, você não precisa se preocupar se você vai olhar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, porque o ou ele é comutativo. O que é comutar? Se você trocar a ordem, não altera o resultado. O único que você tem que se preocupar com a ordem é o sim, então. Mas para a gente poder fazer 100% certo, então eu vou olhar no sentido que a questão está mandando. Então, o não P para o Q, tá bom? Com o conectivo ou. Então, ó, falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Falso ou falso vai dar falso. Verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro ou falso, verdadeiro. Mais uma vez, você observa que essa quarta coluna, né? Porque a primeira coluna é o P, a segunda coluna é o Q, a terceira coluna é o não P. A quarta coluna com a quinta coluna, que são as duas últimas que nós resolvemos até agora, você vê que as duas colunas são iguais. Tá vendo? Isso significa que P, então, Q é equivalente a não P ou Q. Nós vamos estudar isso mais na frente também. É a chamada neuma. Nega a primeira, mantém a segunda. Mas não se preocupa com isso não, tá bom? Eu só estou te mostrando que a proposição que está aqui, ó, na penúltima coluna, é equivalente à última coluna, porque a sequência deu a mesma. Tudo bem? O que ele pede agora? Ele pede que a gente faça o conectivo ou. Então, ó, ele quer o ou. Tá bom? Então, ele quer o ou entre as duas últimas colunas. O que o ou diz? O ou diz que só é verdade quando eu tenho apenas uma verdade. A primeira coluna, as duas são verdades, então isso é falso. Na segunda coluna, nenhuma delas é verdade, porque as duas são falsas, então dá falso. Na terceira coluna e na quarta coluna, as duas são verdades, então isso vai dar
falso. Então, ó, repetindo, por que que tudo aqui deu falso? Porque eu estou usando o conectivo ou. E no conectivo ou, só dá verdade quando eu tenho apenas uma verdade. Só que aqui, ó, em nenhuma linha eu tenho apenas uma verdade. Em todas elas, ou as duas são verdades, ou as duas são falsas. Então, o resultado é sempre falso. Então, na letra C, o resultado era sempre verdadeiro. Na letra D de Deus, o resultado é sempre falso, tá bom? E vai ter um nome para isso aqui também, mas eu te dou esse nome na próxima aula. Tudo bem? Então, essas foram as tabelas verdades que nós usamos como exemplo na letra A, na letra B, na letra C e na letra D, tá bom? Então, isso aqui foram apenas exemplos. Agora, nós vamos para os exercícios. Caramba, Felipe, agora chegou a hora de fazer exercício. É verdade, chegou o momento de fazer exercício. Vamos lá. Caso as colunas em branco, na tabela abaixo, sejam corretamente preenchidas, a última coluna vai ser essa proposição aqui. Certo ou errado? Então, ele quer saber se a última coluna, que no caso foi o que ele deixou em branco aqui, ó, se essa última coluna, ela pode ser preenchida com a proposição P e não que, ou que, então P. Vamos lá? Aqui, a banca já me deu a tabela só para eu preencher. Então, quem é o não que de queijo? É o contrário do que. Então, vai ficar onde o que é V, vai ser F. Aonde o que é F, vai ser V. Aonde o que é V, vai ser F. Aonde o que é F, vai ser V. Tá bom? Agora, vamos lá. Olha o que ele... Aqui. Beleza. Olha o que ele pede aqui. P e não que. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui para poder não atrapalhar a nossa visão. Ele está pedindo o P e não que. É a primeira com a terceira coluna, através do E. Então, verdadeiro e falso vai dar falso. Verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Falso e falso é falso. Falso e verdadeiro é falso. O E só é verdade quando as duas são verdades. Beleza. Agora, olha essa coluna daqui, ó, a penúltima coluna. Q de queijo, então P de pato. Na hora que você for olhar, mais uma vez, presta atenção na ordem. Primeiro, ele está colocando o Q de queijo. O Q de queijo é a segunda coluna. E está indo a seta para o P de pato, que é a primeira coluna. Então, a seta ela está indo da segunda coluna para a primeira coluna. Ó. Você vai ter que olhar a tabela da direita para a esquerda, tá bom? Então, vamos lá. V com V. V. F com V. V. Vera Fischer, na terceira linha, vai dar falso. F com F vai dar verdadeiro. Agora vamos lá. Eu quero saber se essa proposição que o enunciado me deu encaixa aqui. Para que ela encaixe aqui, eu tenho que verificar se os valores lógicos vão ser esses aqui. Só que o que essa proposição pede? Essa proposição, ela pede para a gente pegar o primeiro parênteses. Deixa eu pegar uma cor aqui, amarela. Então, ó, o que essa proposição aqui ela está pedindo? Que você pegue esse primeiro colchete aqui, ó. Você vai pegar esse primeiro colchete, que é exatamente o que está na nossa quarta coluna.
Então, ele quer que a gente pegue a quarta coluna e faça junto com a quinta coluna aqui, ó. Ele quer que você junte os dois que nós fizemos através do conectivo OU, ó. Através do conectivo OU. Então, eu vou olhar para essas duas colunas através do conectivo OU. E eu vou verificar se o resultado vai ser esse aqui ou não. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui uma caneta azul agora. Uma caneta azul. Ó, F ou V. Dá V. Tá certo. V ou V. Dá V. Tá certo. Por que eu estou usando o OU? Porque a banca, ó, colocou o OU ali no meio. Tá bom? F ou F? Vai dar F. Então, até agora tá tudo certinho, tá bom? F ou V? Isso aqui vai dar V. Então, quando eu uso o conectivo OU, eu verifico que a sequência é exatamente essa aqui que a banca me deu. Então, se a sequência é exatamente essa que a banca me deu, então o item está certo. Se alguma dessas linhas aqui dessem um resultado diferente do que está na última coluna, então o item estaria errado. Então, qual era o nosso trabalho aqui? Preencher a tabela e depois verificar se a última coluna dava realmente essa sequência de VVFV. Quando eu preenchi, usei o OU lá nas duas, na quarta coluna e na quinta coluna, eu juntei elas duas através do OU, eu verifiquei que a sequência era exatamente essa aqui. Por isso o item está certo, tá bom? E por que eu usei o OU? Sendo aqui um pouquinho mais repetitivo, mas é para que você realmente entenda. Por que eu usei o OU? Porque o enunciado pediu. Ele falou, olha, pega o P e não Q, que eu tinha calculado aqui, ó, na quarta coluna, pega o Q de queijo, então P de pato, que eu tinha calculado na quinta coluna, e junta os dois através do conectivo OU. Na hora que eu fiz isso, eu verifiquei que a sexta e última coluna, ela batia certinho, tá bom? Então, por isso o item estava certo. Vamos ver essa sexta questãozinha aqui, ó. Vamos lá. Essa questão, ela é uma excelente questão para mostrar para você o seguinte. A banca, muitas das vezes, ela pode te dar a tabela com tudo que você precisa, como foi feito na questão 5. Ela pode não te dar a tabela para você ter que construir toda a tabela, ou ela pode fazer isso aqui. Ela te dá uma tabela semi-completa. Por quê? Porque você vai olhar a proposição e você vai ver que você vai precisar acrescentar alguma coisa na coluna. Você vai ter que acrescentar alguma coisa na tabela. Você vai ter que acrescentar alguma coluna nessa tabela. Então, olha só. Ele está dizendo que a proposição S, quem é o S? É o que ele me deu na última coluna? Ele está falando que é P, então Q. Então, eu vou tirar esse S daqui e vou colocar o que ele está falando aqui, ó. É o P, então Q. Tá bom? P, então Q. E, R. Só que aí você tem que pensar o seguinte, caramba, para que eu responda a essa coluna, eu preciso resolver o parênteses, que é P, então Q. E ele não me deu nenhuma coluna com P, então Q. Então, tá faltando essa coluna, porque eu preciso resolver primeiro o parênteses. E eu não tenho uma coluna com esse parênteses. Então, o que eu vou fazer? Eu vou completar essa tabela. Eu vou colocar aqui, ó, eu posso colocar do lado o que eu preciso, que é o P, então Q. Você tem que ficar de olho
se a tabela que a questão está te dando, ela já tem todos os dados que você precisa para chegar na solução. Se não tem, você completa a tabela com as colunas que você precisa, tá bom? Então, aqui vamos lá. Vamos começar resolvendo pelo parênteses. Vamos lá. O parênteses, ele diz P, então, o quê? Que é essa coluna extra que eu estou colocando aqui. Então, ó, P, então, o quê? P indo para quê? P indo para quê? Através do se, então. Esquece o R nesse momento. Então, vai ser V com V é V, V com V, V, Vera Fischer, falso, Vera Fischer, falso, F com V, V, F com V, V. No se, então, se começa com F, o resultado já dá verdadeiro, não é isso? Porque se começa com F, já não tem como a Vera Fischer aparecer. Beleza. Agora sim eu consigo responder essa coluna que era da proposição S. Por que eu consigo responder ela? Porque agora eu já tenho o resultado do parênteses. Então, o que essa coluna quer? Que você pegue o parênteses, que é essa coluna que a gente acrescentou aqui no final, e R. Então, você vai olhar para a última coluna, que é o que a gente acrescentou, com o R, que é a terceira coluna. Através de que conectivo? Através do conectivo, ó, do conectivo E. Então, ó, verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro. A ordem aqui, ela não é muito importante, porque no conectivo E, não importa, ele é comutativo, tá bom? Mas eu vou seguir a ordem. Ele não botou o parênteses primeiro e depois o R? Então eu vou do parênteses para o R, para poder ser rigoroso aqui. Mas nesse caso, se você olha daqui da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, é a mesma coisa, porque ele está usando o conectivo E e ele é comutativo. Verdadeiro com falso é falso, tá bom? Falso com verdadeiro é falso. Falso com falso é falso. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro com falso é falso. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro com falso é falso. Porque o conectivo E só é verdade quando todas são verdade. Então, a sequência foi essa aqui, ó. V, F, 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 V, F, V, F. Ele disse que a sequência era V, tudo bem, a primeira é V. F, a segunda é F. V, aí aqui ele errou. Por quê? Porque a terceira, ela é falsa. Ela não é verdadeira. Então, eu nem preciso olhar o restante. A sequência já está errada. Na verdade, eu acho que ele só acerta as duas primeiras, né? O restante ele erra tudo. Ó, F, a quarta é F, ele bota V. A quinta é V, ele bota F. A sexta é F, ele bota V. A sétima é V, ele bota F. E a última é F, ele bota V. Então, na verdade, dessa sequência que ele colocou pra gente, só as duas primeiras conferia. Todo o restante estava errado. Então, o item está errado. A próxima questão, ela é muito parecida com a anterior. Então, quando eu olho para a coluna que ele quer que eu preencha, eu vejo que tem um Q e R no parênteses. E eu não tenho uma coluna para resolver esse parênteses. Então, eu vou abrir essa coluna. Eu vou colocar uma coluna aqui para poder resolver esse parênteses antes. Porque eu tenho que começar a resolver pelo parênteses. E eu não tenho uma coluna com esse parênteses. Então, eu tenho que acrescentar essa coluna na tabela. Então, ó, Q e R é o que está no parênteses. Então, eu vou acrescentar essa coluna na minha tabela. Beleza, vamos lá. Primeiro começa pelo parênteses, Q e R. O Q é a segunda coluna, o R é a terceira coluna. Eu vou juntar os dois através do conectivo E. Então, vamos lá. V com V é V. V com F é F.
porque o E só é verdade quando tudo é verdade. F, e tudo que eu me refiro aqui é Q e o R. O P não está entrando ainda aqui para que eu possa resolver. F com F vai dar F. Eu pulei, né? F com V em cima vai dar F também. V com V é V. V com F é F. F com V, F. E F com F é F. Beleza? Beleza. Agora, o que ele quer? Ele quer que a gente pegue o P de pato, que é a primeira coluna, o P de pato, e faça se somente se com a coluna que a gente acrescentou lá no final. Eu vou usar o se somente se entre a primeira coluna e a última coluna que eu acrescentei na tabela. Lembrando que o se somente se, ele só é verdade quando os valores lógicos são iguais. Primeira linha, V com V, é igual? É, então dá V. Segunda linha, V com F, é diferente, então é falso. Terceira linha, V com F, falso. Quarta linha, V com F, falso. Quinta linha, F com V, falso. Sexta linha, F com F é igual, então é verdadeiro. Penúltima linha, F com F, verdadeiro. E última linha, F com F, verdadeiro. Então, a nossa sequência ficou V, F, 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 V, V, V. Olha o que ele colocou. V, tá certo, confere. F, confere. F, confere. F, confere. V, errou. Na hora que ele colocou o V aqui, ó, na hora que ele colocou o V, ele cometeu um erro. O restante está certo, porque ele termina com 3 verdadeiros, ó. 3 verdadeiros. A tabela também termina com 3 verdadeiros aqui. Então, ele só cometeu um errinho, que foi aquele F na 1, 2, 3, 4, na quinta linha. Na quinta linha era F, mas ele colocou V. Então, o item está errado por causa de um itemzinho ali. O restante estava tudo certo, mas se ele errou um, já é o suficiente para eu afirmar que o item está errado. Beleza? E com isso, nós finalizamos mais uma aulinha aqui da nossa parte de tabela verdade.